Como é de costume, quando a gente fala da revisão da vida toda, a gente sempre fala aqui das atualizações, né? Então foi oposto aí os embargos de declaração no dia 8 de maio e no dia 17 de maio o acórdão aí esteve aí para ser revisado pelo relator, né? O relator aí tá para olhar aí o embargo de declaração do INSS para ver se acata ou se não acata. Mas vamos lá. Quais benefícios podem ser revisados pela vida toda? Além das aposentadorias, outros benefícios também podem ser recalculados a partir da aplicação da revisão da vida toda 2023. Sendo assim, os segurados que recebem os benefícios com base nas regras válidas antes da reforma da Previdência têm direito à revisão da vida toda. E você vai entender o porquê. Mas antes de entender o porquê, a gente vai aqui trazer quais são os benefícios que podem ser alvos da revisão da vida toda. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e auxílio doença. Então vamos lá. Por qual motivo não é só a aposentadoria, né? Por qual motivo a gente tem aí tendo os benefícios alvos da revisão da vida toda, todos esses que eu acabei de citar? Porque a revisão da vida toda, ela faz uma reparação no cálculo do benefício, na forma de calcular o benefício, no que a gente chama de salário de benefício. E aquelas contribuições que entram para contabilizar o período básico de cálculo de benefício, que seria aí as contribuições que são realmente válidas, validadas para compor o cálculo da sua aposentadoria. É exatamente por isso que todos aqueles benefícios que têm por padrão período básico de cálculo e salário de benefício, eles são alvos da revisão da vida toda. E qualquer coisa que diga o contrário disso é mera especulação e tentativa de uma defesa frustrada a partir do INSS, que tenta aí obstar o direito de você, aposentado e pensionista. Vamos seguindo no vídeo que você vai entender melhor do que eu estou falando. O Supremo Tribunal Federal, STF, se posicionou de forma favorável à revisão da vida toda na decisão do dia 1º de dezembro de 2022. E essa decisão, ela aí só tem esse possível recurso, esse embargo. Esse embargo deixa o direito do aposentado comprometido? Não, não deixa. Ele tem aí a função de melhor esclarecer como o INSS deve apresentar esse direito ao cidadão. Eu encaro ele como um embargo meramente protelatório. Por quê? Porque se fosse entendido da maneira correta, que está na legislação, não precisaria muita óbice, era só fazer a aplicação aí das contribuições anteriores a 94, fazendo os devidos ajustes monetários, fazendo as devidas correções monetárias para as moedas que foram aí alvo de exclusão do critério econômico, né, o cruzado, o cruzeiro, o cruzeiro real, para poder fazer aí o cálculo dos aposentados e pensionistas e fazer o pagamento da revisão da vida toda. Mas não é isso que o INSS fez, então eles estão buscando aí protelar e dificultar o direito do aposentado. Foram 6 votos favoráveis de ministros do STF, que venceram os 5 desfavoráveis dos demais ministros contra essa revisão. No caso, a decisão da maioria dos ministros do Supremo foi a de que os aposentados podem entrar com ação na Justiça para exigir cálculos dos seus benefícios sejam refeitos. Assim, o recálculo deverá ser feito com base em todas as contribuições que o titular do benefício fez ao longo da sua vida contributiva, e não apenas com base nas contribuições posteriores a julho de 94, que é o cálculo aplicado desde sempre pelo INSS, né? Pega aí os valores posteriores a 94, a julho de 94, e aplica para o cálculo, ignorando por completo aqueles valores que eram alvo ali de moeda morta, né? Então, entenda, com essa decisão, que é de repercussão geral, todos os tribunais brasileiros devem seguir o mesmo julgamento adotado pela maioria dos ministros do STF. Isso não muda, gente. O recurso que o INSS propôs, o embargo de declaração, não muda a realidade de que esse aí é um tema de repercussão geral e que deve ser seguido com a maioria aí dos ministros, como a maioria dos ministros colocaram para ser seguido, ou seja, permitindo a revisão da vida toda. Porque o STF validou a revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal validou a revisão da vida toda porque o INSS, na prática, aplicou o mesmo cálculo nas duas regras que a Lei 9876 de 99 implementou. Tinham duas regras lá. Uma que dizia que era possível, na transição, considerar somente as contribuições de julho de 94 para frente, e tinha o cálculo da regra permanente e definitiva, que era pegar
todos os valores contributivos ali, tirar os 80 maiores, os 80% maiores e fazer o cálculo, ou seja, aqueles que estavam também para trás de 94. E o INSS aplicou somente a regra de transição, sem fazer a avaliação de qual seria a mais benéfica. Na maioria dos casos, até o INSS acertaria se colocasse a regra de transição somente, e ali seria mais benéfico a regra de transição, mas não em todos os casos, e por não ser em todos os casos, o fato de não ter considerado para o cálculo a regra permanente para poder saber se ela era ou não mais vantajosa, faz com que a revisão da vida toda exista. No caso, enquanto o cálculo da regra de transição considerava apenas salários posteriores a 94, a regra permanente era diferente. A regra permanente da referida lei de 99 considerava 80% de todo o período contributivo do segurado, que é todo o PBC, todo o período base de cálculo. Todo o período base de cálculo significa desde a primeira contribuição até o dia que ele deu entrada na aposentadoria. Era esse todo o período base de cálculo. E a regra de transição pegava ali e fatiava o período base de cálculo de julho de 94 para frente, porque poderia ser mais vantajoso para o cidadão. Só que isso foi aplicado em todas as contribuições, em todos os benefícios, de forma indistinta. Sempre foi aplicada a regra de transição, sem fazer aí menção se era melhor ou pior utilizar ou não a regra de transição ou a regra permanente. Em razão disso, o STF validou a revisão da vida toda por não achar razoável que os segurados não pudessem utilizar suas contribuições já realizadas anteriores a 94. Afinal de contas, a maioria dos valores que a Previdência Social reúne são somados a partir das contribuições que os seus segurados empenham em fazer ao INSS. Ou seja, tudo aquilo que é pago serve para que a Previdência como um todo ela se sustente. Então não é justo você não utilizar as contribuições que você está ali utilizando para o sistema sobreviver. Assim, o Supremo definiu que seria injusto que as contribuições anteriores a julho de 94 fossem completamente descartadas. Quais os fundamentos da revisão da vida toda? Existem diversos fundamentos que justificam o posicionamento favorável da maioria dos ministros do STF. Só a decisão final tem quase 200 páginas disponíveis em online. No entanto, vale destacar a repercussão geral do tema 1102, discutido pelo Supremo Tribunal Federal na revisão da vida toda de 2023. Basicamente, a discussão deste tema diz que quem tem o direito de se aposentar após 29 de novembro de 99 e antes de 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência atual, pode escolher a regra definitiva, caso ela seja mais favorável. O que seria a regra definitiva? Incluir todos os salários do período base de cálculo, ou seja, incluir também as contribuições anteriores a julho de 94. Na dúvida, a norma deve favorecer o segurado e não prejudicá-lo. E é justamente por isso que eu acho que o embargo de declaração é meramente protelatório, porque se o cidadão pede a revisão, deveria ser feito os dois cálculos. O cálculo que fosse mais vantajoso para o cidadão era o que prevaleceria. Mas a gente tem que entender que nem sempre funciona assim e que isso não pode ser levado em consideração como regra, tá? Por quê? Porque a revisão pode ser prejudicial ao cidadão, sim. Por quê? Porque na revisão é feito várias outras coisas, como por exemplo, inserir novos valores, reavaliar o tempo de contribuição, e isso pode vir a prejudicar o cidadão ao invés de beneficiá-lo. Então, sempre que você for dar entrada na revisão da vida toda, tenha em mente que ela pode lhe prejudicar e você precisa de um profissional adequado. A Lei 9.876 de 99 teve validade até um dia antes da reforma da Previdência, 12 de 11 de 2019. Logo, você que se aposentou com as regras posteriores à emenda, não cabe revisão da vida toda. Se vocês querem saber o que é que cabe, o que é que não cabe, revisão da vida toda, deixem aí nos comentários que a gente pode trazer um vídeo assim, só dizendo, quem pode e quem não pode. Existe jurisprudência para revisão da vida toda? Não, não existe jurisprudência tão vasta, porque é um tema relativamente novo e a possibilidade é bastante recente. Porém, como o Supremo Tribunal de Justiça aprovou a revisão da vida toda no tema 999 do STJ em dezembro de 2019, antes mesmo do STF, alguns tribunais têm aplicado a revisão e algumas pessoas aí já declararam que já estão recebendo aí os valores, inclusive. Nos comentários dos vídeos passados, tem muita gente dizendo que os processos ainda estão sobrestados e
é interessante ver aí o posicionamento de vocês. Se vocês já recebem a revisão da vida toda, deixem aí nos comentários. No comentário do vídeo passado a gente teve pouquíssimas pessoas falando aí positivamente desse recebimento. Se você acessar o site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por exemplo, que engloba os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, basta pesquisar. Na parte em que diz acesso rápido, você pode clicar em jurisprudência para iniciar sua base. No campo em que fala texto para pesquisa, digite, por exemplo, revisão da vida toda, tema 1102, tema 999, e você verá aí os processos que ditam, que versam decisões sobre isso. Quando vale a pena solicitar a revisão da vida toda? Na grande maioria dos casos, vale a pena solicitar a revisão da vida toda para quem tinha altos salários de contribuição antes de julho de 94, ou teve a maior parte das contribuições antes dessa data. Então, com a ajuda de um advogado especialista, existe a chance de descobrir se a revisão da vida toda pode ser ou não vantajosa para o seu caso. Você recebia um salário bom antes de julho de 94? Você possuía contribuições para o INSS depois de julho de 94? Você começou a receber um salário menor depois de julho de 94? São perguntas que você tem que se fazer para saber se a revisão da vida toda é mais ou menos vantajosa para você. Se você quiser um vídeo só sobre isso, a gente pode trazer. Perceba, porém, que eu disse que ela pode ser vantajosa e não que ela é vantajosa. Não se recomenda que você entre com um pedido de revisão da vida toda sem que todos os cálculos possíveis tenham sido testados por um profissional qualificado, seja ele na regra de transição, considerando os salários de julho de 94 para frente, seja ele com a regra permanente, considerando todos os valores. Além disso, considerando todas as possíveis revisões no cálculo administrativo que foram feitas também nos períodos posteriores a 94, que o INSS pode ter deixado de considerar, como, por exemplo, um vínculo que você trabalhou 2 anos e que não foi inserido na sua conta. E se você, quando você insere esses 2 anos de contribuição, a regra pela permanente, né, que permite aí os cálculos anteriores a 94, pode ser menos vantajosa. Você tá ali com a revisão da vida toda montada e que é mais vantajosa para você, mas não tá considerando esses 2 anos. Quando você bota esses 2 anos na receita ali de 2005 a 2007, já não fica tão vantajosa. Tem que ver isso tudo certinho, olhar se o INSS concedeu certo, olhar se a revisão que realmente você está buscando é somente referente às contribuições anteriores a julho de 94, para poder ter certeza de que isso vai ser vantajoso para você. Não dá para fazer um pedido de revisão da vida toda sem ter a certeza de que ela realmente vai melhorar o valor do seu benefício. Então tome muito cuidado. Inclusive, já aproveita a oportunidade para reforçar que sempre vai existir o risco de o INSS reavaliar para pior ou para melhor qualquer benefício que tenha sido concedido a você. Então, por isso, a gente tem que estar atento que, em que pese a regra seja o benefício mais vantajoso, se o INSS percebe que teve um erro durante o cálculo e que você solicitou uma revisão e por conta dessa revisão ele percebeu o erro dele, ele sempre pode piorar o seu cálculo, inclusive gerando de vez de melhoras, decréscimos no seu salário, gerando inclusive a possibilidade de você ter que pagar aí valores retroativos nos últimos 5 anos a título de débito em consignação no seu benefício. E não importa que seja uma revisão da vida toda ou outra modalidade de revisão, sempre existe essa possibilidade. O risco existe em qualquer revisão. Apenas acreditar que você tem direito à revisão da vida toda não é o suficiente. Por isso é importante procurar um advogado especialista em cálculos de revisão da vida toda para ter a certeza de que a revisão realmente vai aumentar e não diminuir o seu valor de benefício. Isso é extremamente importante e traz uma segurança para que você tome a melhor decisão. Além disso, é importante você ter um profissional da sua confiança, porque tem muita gente que vende a revisão da vida toda como se fosse a maior revolução do direito previdenciário e que beneficiasse aí a maioria dos aposentados e pensionistas, quando na verdade a revisão da vida toda, ela sim pode melhorar a vida de muita gente, pode tornar aí realmente um salário mínimo em 6 salários mínimos, mas isso não acontece em todos os casos, e para você saber se esse é o seu caso, você tem que ter um profissional da sua confiança. Além disso, é importante destacar o tema que a gente também já trouxe aqui no canal, sobre a tutela de evidência e o caráter provisório das decisões da revisão da vida toda, para ir você já recebendo os valores revisados sem esperar o julgamento por completo do seu processo, sem esperar a sentença, sem esperar por vários anos para que o juiz julgue a tese aí de maneira definitiva. E a tutela de evidência é um gênero da tutela provisória que permite você saber se tudo ali estiver a seu favor,
se tudo ali tiver montadinho, organizadinho, e você demonstrar claramente o cálculo, que o cálculo é favorável para você, e você já tiver aí uma decisão madura dos juízes do tribunal, eles podem considerar que você já tem o direito aí a fazer o recebimento do seu benefício dali por diante, sem contar os retroativos, mas dali por diante aplicar a revisão com caráter provisório até que a sentença definitiva seja realizada e os valores a título de tutela provisória sejam ratificados, ou seja, que aí confirme-se aquele valor, ou até mesmo que se melhore, ou até que diminua um pouco, mas você também já usufruiu daquele seu possível direito, aquele direito que estava latente, que estava evidente. Se você quer saber um pouco mais sobre tutela de evidência, eu vou deixar o vídeo aqui que a gente fala e explica direitinho como funciona isso, como faz para o seu advogado conseguir isso, como faz para que você tenha acesso às benesses da revisão da vida toda sem esperar o seu processo judicial acabar. Você esteve no INSS Explicado, meu nome é Luan, a gente agradece pela sua audiência, pela sua paciência, pede para que você se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para poder acompanhar os vídeos diários e replica a palavra, gente, compartilha os vídeos e deixa todo mundo informado sobre a revisão da vida toda, que sim, pode ser a mudança da sua vida, mas também você tem que tomar cuidado para que ela não seja prejudicial para você. Muito obrigado e a gente espera no próximo